Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir pra você clicar muito no gostei, porque eu fico sabendo que o vídeo foi edificante, que a pessoa sua vida, então não deixa de clicar em gostei. Se você não é inscrito, se inscreva, fazer parte dessa grande família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre a minha rotina, me siga lá no Instagram, @brunaqueiroz545, tá? Gente, me perdoem aí, mais uma vez pela iluminação, estou gravando de noite, não consigo gravar de dia, porque tá tendo obra aqui no condomínio, então esse tá sendo o melhor horário para eu poder gravar vídeo, tá? Então eu peço que vocês me perdoem aí, se não ficar com uma iluminação tão boa, tá? Então vamos lá para o tema de hoje. Bom, gente, hoje eu vou estar falando sobre a funcionalidade do falar em línguas. Eu sei que tem muita gente que anseia, que busca, que pede ao Senhor e que quer, poder falar em línguas estranhas. Só que a gente precisa entender qual é a funcionalidade de falar em língua, de você falar em línguas. Então, eu tirei esse título, gente, baseado lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no seu versículo 4, tá? Mas eu vou pedir, quando você estiver em casa aí, você abre lá em 1 Coríntios e você lê, gente, não só o capítulo 14, mas você lê o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 todo de 1 Coríntios, para você poder ter um entendimento melhor a despeito dos dons espirituais, quais são as funcionalidades dos dons espirituais, para que eles servem, por que Deus dá os dons espirituais. Então você vai conseguir entender um pouquinho melhor a despeito dos dons espirituais. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do falar em línguas, porque me pediram para mim falar a respeito desse tema. E tem vários vídeos aqui, gente, que eu já falo a respeito do falar em línguas e etc. Eu vou deixar linkado, tá? Aqui no card, aqui depois na descrição do vídeo, eu vou deixar linkado para vocês poderem assistir. Então, gente, nesse versículo de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, ali está dizendo que o falar em línguas é para a sua edificação pessoal. Precisa entender que o falar em línguas é para a nossa edificação. O falar em línguas estranhas, ela não vai edificar a igreja, não vai edificar o corpo, porque a funcionalidade é nos edificar. Então, Bruna, se eu receber o dom de falar em línguas, eu vou estar me auto-edificando? Sim, é para a sua edificação. E quem falou isso foi o nosso irmão Paulo. Ele deixou descrito nesse versículo 4 que o falar em línguas é para a sua própria edificação. Só vai edificar a igreja, só vai edificar o seu próximo se houver a interpretação de línguas. Então vamos supor que eu tô aqui falando em língua sem parar. Tô falando em língua, tô falando em língua, tô falando em língua. E não houver uma interpretação, quem está sendo edificado é somente eu. E Paulo, ele vai ser bem sucinto a respeito disso. Ele fala que é melhor quando há a interpretação de línguas do que não ter a interpretação de línguas, porque você vai ficar ali falando em língua e ninguém vai entender nada do que você está falando. Então, não vai trazer uma edificação para as pessoas. Você vai estar ali se edificando, se fortificando, mas as outras pessoas não. Então, ele vai dizer que quando não houver a interpretação das línguas estranhas, você fale baixo em línguas estranhas consigo e com Deus. Porque Paulo diz que o falar em línguas, a gente fala em mistérios com Deus. Então, quando você começar a falar em línguas e não houver um intérprete, não houver uma pessoa que se levante e interprete as suas línguas a qual você está citando, aquilo ali não vai estar edificando ninguém, você apenas vai estar se edificando. Então Paulo, ele traz todo um aconselhamento a respeito disso. Ele fala, quando você falar em línguas e não tiver interpretação, você fale baixinho com você e com Deus, porque em mistério você fala com Deus. Então fica quietinha aí, falando em línguas consigo e com Deus. Não precisa você ficar gritando, falando alto, porque isso não vai edificar a ninguém. E Paulo, ele instrui dessa forma. Então ele vai dizer que vai haver uma edificação para a igreja e vai haver um entendimento para a igreja quando houver a interpretação.
quando eu começar aqui a falar em línguas e Deus levantar uma pessoa que tem o dom da interpretação das línguas. Então eu falo em línguas e uma pessoa ela vai interpretando, ela vai trazendo o quê? Em português, ela vai traduzindo aquilo qual eu estou falando. Então vai trazer uma edificação para toda a igreja. Todos serão edificados, ok? Então, Bruno, eu consigo entender as línguas estranhas que eu falo? Não, você só consegue entender as línguas estranhas que você estiver falando se você tiver o dom de interpretação de línguas estranhas. Se você não tiver este dom de interpretação, você não consegue discernir as línguas estranhas, porque Paulo diz que quando falamos em línguas, falamos mistérios com Deus. Então você só vai ter o discernimento, o entendimento da língua que você está falando se você tiver o dom de interpretação das línguas estranhas. Então, Bruna, eu tenho um dom de falar em línguas. Bruna, eu também tenho um dom da interpretação das línguas. Então, quando você falar, Deus ele vai te discernir, Deus ele vai trazer o entendimento, Deus ele vai trazer a revelação da língua que você está falando. Então, se você tiver o dom de falar em línguas e você não tiver a interpretação, você não vai conseguir entender, você não vai ter discernimento daquilo que você está falando, porque em mistérios você está falando com Deus. Quem está falando isso é o próprio Paulo. Então, por isso que eu estou falando, leia esses capítulos de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, em especial o capítulo 14, que é onde está citado tudo isso que eu estou falando para vocês. Leia o capítulo inteiro para que vocês possam compreender mais a despeito do falar em línguas, ok? Eu espero muito que esse vídeo tenha sido esclarecedor, de alguma forma tenha te ajudado, tenha abençoado, edificado a sua vida. Compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. Me siga no Instagram, @BrunaQueiroz545. Me deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre o tema de hoje. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.